Se você está em busca dos melhores celulares top de linha, mas não quer gastar uma fortuna em aparelhos que beiram os R$ 7.000, então duas fortes opções a se considerar são o iPhone 11 e o Galaxy S20, os mais baratos da atual geração da Apple e Samsung. Qual é melhor? É isso que o Tudo Celular vai te ajudar a descobrir neste comparativo. Os dois têm muito em comum. Ambos são aparelhos feitos de alumínio com traseira em vidro que tem proteção Gorilla Glass. Eles são quase do mesmo tamanho, porém o Galaxy é um pouco mais estreito e tem bordas mais finas, o que o torna melhor de usar com apenas uma mão. Além disso, o pequeno furo para a câmera rouba bem menos espaço da tela e tem um apelo de produto mais avançado. O iPhone 11 é mais gordinho e pesado. Parte da culpa está na espessura mais grossa do vidro, que a Apple promete ser mais resistente que o do rival. Mas não é bom confiar demais e recomendamos usar uma capinha para não correr o risco de quebrar o aparelho logo na primeira queda. Se você faz questão de proteção contra a água, os dois trazem certificação IP68. Mas no iPhone é possível mergulhar por meio metro a mais que com o Galaxy S20. Mas é sempre bom lembrar que a garantia não cobre danos por líquido. E se você ainda usa fone de ouvido com conexão P2, vai ficar decepcionado também com ambos. As câmeras do Galaxy ficam agrupadas em um bloco na cor preta, não importa a cor do aparelho. Já no iPhone temos furos maiores para as lentes que destoam da traseira colorida. Aí é questão de gosto, mas nenhum dos dois chega a ser um primor em beleza. O Galaxy S20 leva o primeiro ponto por ser mais estreito, mais leve e ter menos bordas. A Samsung é a principal fornecedora das telas OLED dos iPhones mais caros. Acho que você já sabia disso, não é mesmo? O detalhe aqui é que isso não se aplica ao iPhone 11, que vem com painel IPS LCD. Em termos de calibração de cores, até há uma pequena vantagem para o modelo da maçã, mas você pode reduzir a saturação da tela do S20 indo nas configurações. O modelo coreano leva vantagem no brilho superior e nos 120 Hz do painel para reproduzir as animações do sistema e jogos a 120 fps. Além disso, o Galaxy tem muito mais pixels para exibir uma imagem mais nítida, especialmente ao olhar de perto. O ruim disso é que pesa mais para o hardware, mas veremos logo mais se o desempenho foi penalizado. Há som estéreo nos dois, o Galaxy tem volume um pouco superior, e a diferença fica ainda mais evidente devido à pouca presença de graves, deixando os agudos mais destacados. O iPhone é mais equilibrado e apresenta muito mais graves. Ele também tem um efeito espacial mais envolvente, sendo ótimo para filmes. Se você pretende usar o fone de ouvido que vem com o celular, então vai preferir o da AKG que acompanha o Galaxy S20. Ele tem ponteiras de borracha que são mais confortáveis que o plástico duro do fone da Apple. Já na parte sonora, o fone da Samsung pesa mais nos graves e tem som um pouco mais abafado, enquanto o do iPhone é mais neutro. Sendo assim, o Galaxy S20 leva ponto por melhor tela e os dois ganham ponto na parte sonora. Com relação ao software, é aquela velha guerra entre iOS e Android. Então vamos resumir de forma simples para que você escolha o melhor para você. No caso do iPhone, não há muitas firulas com promessa de recursos inovadores que raramente você vai usar. É um sistema mais limpo e que vai direto ao ponto. O lado positivo disso é que você tem um software que flui bem e até melhor otimizado para redes sociais. E ainda tem a vantagem de receber atualizações por vários anos, enquanto a Samsung abandona seus aparelhos 2 anos após o lançamento. Agora, se você curte ter os recursos que busquem facilitar o uso do celular, atalhos para todos os lados, extras como a DeX, que transforma o celular em um tipo de desktop, ou grande integração com outros produtos da Samsung, então o Galaxy S20 é o que você deve escolher. Sendo assim, damos um ponto a cada um, já que todos eles têm as suas vantagens. O Galaxy S20 nacional vem com a plataforma Exynos 990. E como ela se sai contra o A13 Bionic do iPhone? Em poder bruto, a diferença não chega a ser muito grande, mas como o software da Samsung carece de otimização, no dia a dia você notará que o S20 demora um pouco mais para realizar tarefas mais simples. Em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefas, tivemos uma diferença de 12 segundos entre os dois. Então, se você quer o celular mais rápido, vá de iPhone. Em benchmarks também temos vitória para o modelo da maçã em alguns testes, mas no Antutu eles ficam praticamente empatados. A vantagem do Galaxy S20 está na tela de 120 Hz, que permite rodar alguns jogos a 120 fps, enquanto no iPhone não é possível passar dos 60 fps. Isso não faz do Galaxy um celular gamer.
ainda mais quando muitos jogos que rodam a 120 FPS no ROG Phone 2 ficam limitados a metade disso no da Samsung. Daremos então um empate. O iPhone é mais rápido no geral, mas o S20 permite rodar alguns jogos com o dobro da fluidez. Será que a tela com muito mais pixels do S20 vai acabar com a sua bateria? Os top de linha da coreana nunca foram um exemplo de boa autonomia e a Apple finalmente acertou a mão na atual geração. Mas entre os dois, o S20 é o que passa mais tempo longe da tomada. Em uso moderado, você terá em média 2 horas a mais de autonomia com o Galaxy S20. Já para quem faz uso mais pesado, terá mais chance de voltar para casa com um pouco de carga com o S20 do que com o iPhone 11. E um ponto que a Apple ainda dá mancada é no carregamento. O iPhone 11 vem com um carregador full reca de 5 watts que demora 3 vezes mais tempo para recarregar a bateria do que o de 25 watts do Galaxy S20. Aqui é vitória dupla para a Samsung por ter maior autonomia e menor tempo de recarga. E qual tem a melhor câmera? Se você for levar em conta números, então o Galaxy vence. A principal tem os mesmos 12 megapixels do rival, mas o sensor é maior e permite capturar mais luz à noite. Os dois trazem lente grande angular também com 12 megapixels, e o S20 tem um diferencial de vir com uma terceira câmera para zoom. Os dois tiram ótimas fotos de dia. O S20 não satura tanto as cores quanto nas gerações passadas, e até faz um melhor trabalho que o iPhone 11. Porém, ele perde nitidez nos cantos das fotos. Já se você for tirar fotos contra a luz ou pôr do sol, nenhum chega a fazer um bom trabalho com HDR. Mas aqui o iPhone se sai pior. A lente grande angular apresenta resultados similares em ambos, com perda acentuada na qualidade comparado à câmera principal. Já se você pretende usar o zoom para registrar algo que está longe, o Galaxy S20 apresenta menor perda de detalhes, além de ter alcance muito maior. Claro que fotos com zoom máximo têm qualidade bem medíocre. À noite, o Galaxy S20 fica um pouco à frente por apresentar menos ruídos. Já o da Apple leva a melhor em desfoque de fundo, especialmente em locais mais escuros. Cada câmera tem seus destaques e por isso damos um ponto para cada um. Na frontal, há maior resolução no iPhone, mas os dois apresentam um nível de detalhe similar. O Galaxy S20 registra fotos um pouco mais suaves por padrão, devido ao modo de embelezamento. Você pode desativar se não faz questão de esconder os defeitos de sua pele. O iPhone 11, por outro lado, tem a mania de aplicar um efeito de bronzeamento, deixando a foto amarelada. Alguns curtem, enquanto outros acham forçado. O que você prefere? Já à noite, o S20 registra selfies mais claras e com bem menos ruídos. No geral, o Galaxy S20 é melhor para selfies e leva mais um ponto. Para vídeos, o Galaxy S20 é mais avançado por gravar em 8K. Nessa resolução, você fica preso a filmar apenas a 24 FPS, além de ocupar muito espaço na memória do celular e ser uma resolução inútil para a maioria. Na resolução 4K, ambos apresentam qualidade similar, reduzem bastante os tremidos e têm foco ágil. Com a frontal, o iPhone sai um pouco na frente. Ele regula melhor a exposição em cenários com forte luz e apresenta menos ruídos à noite. Além disso, tem suporte a slow motion para selfies. Na parte da filmadora, cada um leva um ponto. Apple é sinônimo de celular caro, mas o iPhone 11 custa menos que o Galaxy S20 com uma diferença de R$1.000 atualmente. E não podemos esquecer que os celulares da maçã desvalorizam bem menos que os da Samsung. Não vai demorar muito para o Galaxy S20 estar no mesmo preço do seu rival ou até mais barato. Mas se você está buscando o mais em conta agora, já sabe qual escolher. O iPhone 11 leva mais um ponto por ser o mais acessível. Em nosso comparativo entre o iPhone 11 Pro Max e o Galaxy S20 Ultra, o modelo da Apple mostrou ser uma melhor compra. Não podemos dizer o mesmo neste caso aqui. O Galaxy S20 é um melhor celular no geral. Vale pagar mais caro nele? Bem, você terá um celular mais confortável de segurar, com tela superior, som mais potente, maior autonomia de bateria, menor tempo de recarga, melhor câmera para selfies e tela de 120 Hz para maior fluidez em alguns jogos. Quando seu preço cair nos próximos meses, ele ficará ainda mais em vantagem contra seu maior rival. Mas vamos ser honestos aqui, estamos comparando um aparelho de 2020 contra um de 2019. Veremos como o iPhone 12 vai se sair contra o S20. Mas isso fica para um outro dia. Enquanto isso, acho que terei que procurar um emprego, porque agora que a Apple perdeu nesse comparativo aqui do Tudo Celular, não devem mais nos pagar, não é mesmo? Se bem que agora devemos ser comprados pela Samsung. Ufa! Estamos salvos.
De qualquer forma, te ajudamos a encontrar os melhores preços para os dois modelos. É só clicar nos links aí da descrição para economizar. Aproveita para comentar aí abaixo. Você já usou os dois sistemas por um bom tempo? Qual você prefere, Android ou iOS? E por quais motivos? Vamos conversar um pouco no espaço aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.